Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui para mais um vídeo no nosso canal. Esse vídeo também vai para o conjunto de videoaulas de mecânica dos fluidos da pós-graduação. A gente continua falando sobre a derivação das equações de Navier-Stokes e hoje a gente vai continuar falando das hipóteses de Stokes. O Stokes tinha 4 hipóteses fundamentais para construir o fluido stokesiano. A primeira diz que o tensor de tensões totais tem que ser uma função linear, uma função, na verdade, uma função contínua da taxa de deformação. Se o fluido for newtoniano, tiver essa relação, essa função contínua for função linear, o fluido é chamado de newtoniano. Essa é a primeira hipótese de Stokes. A segunda falava que o fluido é isotrópico, o fluido também não depende de... Ele é isotrópico porque não depende de um sistema de coordenadas, né? Ele tem que ser invariante com relação ao sistema de coordenadas. E a terceira hipótese, eu acho que fala que o fluido tem que ser, não pode ter nenhuma dependência direta com a posição, com pontos em x, y, z. É óbvio que ele vai variar, né, com relação às propriedades termodinâmicas que estão distribuídas no espaço, mas ele não pode ter dependência direta com essa localização. E a quarta hipótese de Stokes, que ficou faltando ainda, era essa, né, falar que o fluido, quando está parado, a tensão é apenas hidrostática. É o caso do copo d'água. O fluido está parado. A única pressão, a única tensão que está atuando sobre esse fluido é uma tensão hidrostática. É a pressão, né, gerada pela hidrostática ali no fluido. Ou seja, você tem essas componentes aqui. Ó. Se você estiver olhando um quadrado bidimensional, né, ou um cubo, né, se for tridimensional, você vai ter a pressão atuando em todos esses pontos. Né? A pressão, a gente sabe que a pressão não é um vetor, mas você vai ter aqui ó, um componente de pressão, um componente de pressão, um componente de pressão aqui, um componente de pressão aqui. Eles todos estão ali pressionando nesse fluido, ali, como se estivesse tentando comprimir esse elemento de fluido pequenininho bidimensional que está desenhado aí. A gente pode escrever os nossos tensores totais como, a gente viu isso também na última aula, que a gente pode escrever o nosso tensor de tensão totais como a soma de um tensor de tensões normais mais um tensor deviatório, que a gente aprendeu também, que esse tensor de tensões normais está relacionado ao fluido parado. Fluido parado. E o tensor de tensões deviatório está relacionado ao fluido em movimento. O tensor deviatórico, a gente já viu como é que eles se relacionam, como é que a gente acha uma relação bonita para ele, né? Uma relação constitutiva bonita para ele, como está representado aqui. Ó. A gente achou isso através do nosso... Essa daqui de baixo, perdão. Né? Essa daqui que representa a nossa relação constitutiva para ele. Só depende de duas componentes, né? O coeficiente de viscosidade dinâmica e o segundo coeficiente de viscosidade, sendo eles μ e γ representados aí. Bom, já que a gente está falando então agora dessa quarta hipótese de Stokes, ela vale para o fluido parado. Tá falando, o fluido parado é só pressão hidrostática. Então como é que a gente pode entender isso daí? Ó? Quando o fluido está parado, se o fluido está parado, eu tenho só isso aqui. Ó. Vai implicar, né, que quando o fluido está parado, eu vou ter o meu tensor de tensões. Opa, não peguei a caneta errada, peraí. Quando o fluido está parado, vai implicar que o meu tensor de tensões deviatórico, ou tal, de J, ele é zero em todos os componentes dele, não tem nada. Ele não vai ter nenhum tipo de movimento, ou seja, implica que o tal de J é igual a zero. Isso implica também em dizer que o tal, como o fluido está parado, também se não tem nenhuma tensão cisalhante, o cisalhamento, nesse caso, né, o cisalhamento está relacionado diretamente ao tensor deviatórico, nesse caso o cisalhamento é que gera o movimento do fluido. Se você não tem movimento, todas as tensões são normais. As tensões sendo normais, só tem esse tipo de componente que está mostrado aí no desenho, sabe? Tensões normais às faces do elemento de fluido. Nesse caso, é muito importante que a gente pense o seguinte, ó, vamos lá. Que a gente entenda dessa maneira aqui, deixa eu ver como é que está aqui descrito. Tá, vou escrever dessa forma que eu acho mais legal. Se a gente está dizendo que o tensor deviatórico ele é igual a zero, a gente pode dizer isso aqui também. A gente pode dizer então que o somatório... não peguei a caneta errada de novo. A gente pode dizer que o somatório do traço, né, o traço desse tensor, ele vai ser igual a zero quando o fluido está parado. A gente também só vai ter tensões normais, então só interessa para a gente, como a gente só está interessado em tensões normais, a gente vai fazer tudo em função desse I aqui, ó, tudo em função, ou seja, é o que está na face I e alinhado na direção I, ou seja, só as tensões normais nesse caso. Se a gente reescrever essa equação aqui em função desses termos só dos que estão nas diagonais, como é que vai ficar a nossa equação? Vai ficar da seguinte forma, deixa eu escrever aqui para vocês, vai ficar assim, as nossas tensões normais, sigma de I é igual ao primeiro termo que é
menos P, esse delta aqui de II, a gente sabe o que é, o delta de Kronecker é uma identidade. Se você soma ele nas 3 dimensões que ele tem, vai dar 1 mais 2 mais 1 mais 1, 2, 2 mais 1, 3, vai dar 3, né? Ou seja, isso aqui é exatamente igual a 3, tá? Esse delta de I aqui, ó, que é igual a 3. Agora lembrando, que a gente não tem índice livre nesse caso, né? I são índices dummy, então eles representam somatória nesse caso. E a gente tem esses dois termos aqui agora, que vem lá do nosso tensor deviatórico, né? Mais mi vezes, 2 vezes mi vezes o S de II, mais gama vezes o, deixa eu lembrar, vezes o gradiente, ou vezes gama vezes o delta de Kronecker também aqui na diagonal, o somatório dele, vezes o divergente de velocidade, né, que é esse aqui, ó, del de xm. Tá aí, essa é a função que a gente tem. Tem um detalhe interessante, né? O tensor taxa de deformação, a gente sabe que ele é simétrico. Na diagonal dele, ele tem os deslocamentos normais, né, que seja du dx, dv dy, dw dz. Ou seja, esse termo aqui, a gente pode conferir lá depois, esse tensor de tensões aqui. Se a gente considera só os componentes I, que seriam um somatório, é a mesma coisa que a gente está dizendo que é o divergente de velocidade. Isso aqui também é, obviamente, o nosso divergente de velocidade, tá? Ou seja, então eu posso juntar essas duas coisas aí. E lembrando também que isso aqui, ó, também vale para esse delta de I aqui, ó. Isso aqui também é igual a 3. Ou seja, se eu junto tudo isso aí, ó, vai virar o seguinte, vai virar sigma de II é igual a menos P, menos 3P, né? Menos 3P mais 2 vezes mi mais 3 gama, isso tudo aqui vezes o nosso divergente de velocidade, del de UM sobre del de xm, beleza? Vira isso daí, a nossa formulação virou essa. Nesse caso, a gente tem uma consideração interessante aí, tá? Uma definição de uma variável, na verdade. Está vendo que o que está multiplicado pelo nosso divergente de velocidade são as duas constantes, né? Aparecem juntas. Esse aqui tem um nome, tá? Isso aqui tem um nome de, olha só, isso aqui é uma viscosidade. Eu não sei bem como expressar. Acho que em português seria isso aqui, ó. Seria uma viscosidade de expansão. Viscosidade de expansão relacionada a essa dilatação do fluido, sabe? E essa viscosidade de expansão, em inglês, ela aparece com esse nome aqui, ó, bulk. Você vê muito isso com bulk viscosity, assim, tal. Esse é um nome que aparece para essa definição desse termo aí. Às vezes aparece como K, né? Às vezes aparece nas algumas definições, junta isso aí como se fosse um K igual a 2 mi mais 3 lambda, tá? Como se fosse um tipo de viscosidade só. A nossa equação, no final, ela vai se tornar isso daqui, ó. Vai virar... deixa eu ver, eu passo todo mundo dividindo... eu acho que... Tá, acho que eu faço isso aqui, ó. Eu vou ter o meu termo aqui desse tensor de tensões. Quer ver, eu vou fazer o seguinte, eu vou simplificar aqui dessa forma. Fazer lambda, eu acho que vai dar certinho do que eu estou pensando. 2/3, vai dar certinho. Vou dividir todo mundo por 3 aqui, ó. Estou conferindo se eu não estou errando ali na minha definição. Então vou dividir todo mundo aqui por 3, então isso aqui vai virar o quê? Vai virar 1/3 desse traço do tensor de tensões totais é igual a menos P vezes menos P mais 2 sobre 3 mi mais lambda vezes o meu divergente de velocidade, m e m, beleza. Tem essa definição aqui agora, beleza, olha só, essa definição aqui, ela é muito importante pro caso dessa quarta hipótese de Stokes. O que a gente fez? A gente chegou nessa fórmula só considerando que o fluido está parado.
O fluido está parado, a gente só tem tensões normais. O tensor deviatório ele apresenta essas tensões cisalhantes, né? Ele está relacionado a essas questões de cisalhamento. Tanto é que o tensor deviatório, se a gente for voltar lá atrás, deixa eu voltar lá atrás. Ó, como é que a gente define esse tensor deviatório? Que é justamente o nosso tensor de tensões menos as componentes que são normais. A gente está tirando aquela parte das componentes normais. Então, quando a gente faz isso, a gente está considerando um tensor que representa justamente aquilo que não é tensão normal. A gente fazendo isso, então, a gente cai. No caso, a gente está representando, então, dizendo que quando a gente tem movimento, a gente tem um tensor deviatório. Se a gente não tiver movimento, esse tensor deviatório que é igual a zero, a gente fica só com o tensor de tensões normais. E a gente pode representar assim, a gente sabe que as tensões normais que tem aqui desse tensor deviatório, que são aquelas que estão na diagonal, né? Se elas estão na diagonal dele, eles são iguais a zero. A gente pode pegar então e colocar esse tensor aqui agora igual aqui embaixo. Ó, colocar isso aqui, abrir essa formulação junto com aquela do tensor que a gente viu lá, o tensor deviatório lá em cima. Essa formulação aqui, ó, eu estou pegando os termos normais. Isso aqui são os termos normais do meu tensor deviatório, que a gente viu aqui em cima. Tá, esse tensor deviatório aqui, ó. Então esses são os componentes normais desse tensor deviatório. Só que os componentes normais a gente sabe que eles têm essa relação aí com o divergente de velocidade. Então a gente acaba caindo nessa formulação aqui embaixo. Isso aqui só considerando então, que eu estou com um fluido parado. Tá? O que cada um desses termos aí representa para mim? Olha, o primeiro termo, este primeiro termo aqui, ó. Eita, peguei errado de novo. Este primeiro termo aqui, ele representa para a gente a pressão mecânica. É o que a gente chama de pressão mecânica. Vou botar assim, quer ver? Mecânica. Aí, beleza. É a pressão mecânica. A pressão que vem das nossas análises a partir das hipóteses de Stokes, né? Que está relacionado a essa dilatação do fluido que a gente fala. Isso daqui é igual a menos a nossa pressão termodinâmica, né? Pressão termodinâmica. O que é a pressão termodinâmica? É aquela que a gente aprende lá na aula de termodinâmica, mas que ela vem, a sua composição ela é relacionada a essa mecânica estatística das partículas. A gente está falando praticamente assim dos movimentos das partículas de fluido que entram em choque com a superfície e ao mudar a sua quantidade de movimento, elas geram uma força sobre a superfície, a força sobre a área representa essa pressão que é termodinâmica. A gente está dizendo agora que tem uma relação então, entre essa pressão mecânica que é dada por essa componente de dilatação, porque aqui ó, eu tenho no meu fluido, olha, se eu tenho essa pressão de fora, a pressão termodinâmica que está tentando comprimir o meu fluido, eu tenho também o meu fluido aqui, ó, respondendo a essa pressão. Deixa eu botar aqui dentro assim, botar de vermelho. O meu fluido também responde a essa pressão, tentando empurrar para fora aqui, ó. Eu tenho também um componente de dilatação do meu fluido, tá? Ele está tentando empurrar isso aqui para fora. Eu tenho esse aqui, seria o meu, no caso, né, seria o que? Seria 1/3 de sigma I, tá vendo? Esse é o balanço que a gente tem de forças, né? O fluido está parado, não está se movimentando, então não tenho tensão cisalhante. Mas eu tenho tensões normais, mas o fluido está parado, ele não está se expandindo nem se comprimido. Se eu tenho a pressão hidrostática fora, tentando comprimir o meu fluido também está tentando se expandir, só que elas se balanceiam, elas vão se balancear. Eu tenho essa pressão mecânica do meu fluido empurra para fora e a pressão hidrostática empurra ele para dentro, elas vão se balancear. Então tem essas duas coisas, né? A pressão mecânica que é dada por essa componente de dilatação do meu fluido e a pressão termodinâmica que também vai se balancear, vai ser relacionada a essa pressão hidrostática que a gente tem. Aqui eu tenho o seguinte também, eu tenho também esses componentes, né, que são os componentes aqui relacionados a essa dilatação do fluido. Então as coisas aí são meio, essa viscosidade, chamada de viscosidade de expansão. Olha, eu tenho então esses componentes todos aí se balanceando. Então eu tenho o componente dessas tensões de tensão, da pressão mecânica que vem lá das derivações nossas de Stokes, eu tenho essa pressão que é termodinâmica, eu tenho também esse componente de dilatação do fluido aí, que seria essa viscosidade, relacionado a esse divergente de velocidade, tá por essa viscosidade de expansão. Eu vou reescrever essa equação aqui da seguinte forma, vou reescrever ela aqui, eu vou passar a tratar isso aqui como o seguinte, isso aqui vai ser chamado agora de Pmec, isso aqui vai ser chamado de P termo, tá?
Eu vou reescrever essa equação da seguinte forma. Vou colocar o seguinte, vou jogar esse P termo para o outro lado, vai virar P termo menos Pmac, tá? É igual a menos 2 sobre 3 mi mais o segundo coeficiente de viscosidade vezes o divergente de velocidade. Eu sempre erro um pouquinho na hora de escrever isso aqui, né? Divergente de velocidade, tá? É isso aqui. Qual é a grande questão da hipótese de Stokes nesse caso? Ele fala, olha, só tem pressão hidrostática nesse caso. Então não tem que... Quando eu estou com fluido parado, eu só tenho pressão hidrostática. A grande questão que tem disso aí, que é a consideração de Stokes, é falar isso aqui, ó. Que para um fluido como a gente está tratando aqui na mecânica dos fluidos, a gente vai considerar que a pressão termodinâmica é igual à pressão mecânica. Ou seja, é porque a gente não tem como garantir isso. Vocês entendem isso? A gente não tem como... ele não queria... assim, não teria como a gente dizer isso aqui de primeira. Assim, você sabe que existe essa pressão termodinâmica que a gente colocou como um componente aqui, ó. Falou, essa é uma componente ali de pressão de tensões normais. A gente fez essa divisão e a gente só chamou, na verdade, a gente só chamou que falou, olha, eu vou chamar esse P de igual a isso aqui. Na verdade já estava aqui garantida essa igualdade, sabe? Mas a grande questão é que isso daqui é uma, na verdade, essa condição que foi colocada aqui, na verdade, é uma condição de Stokes. Ele está te dizendo que a pressão termodinâmica é igual à pressão mecânica, ou seja, essa pressão que é dada pelo fluido de maneira hidrostática, ela é também igual à pressão termodinâmica que a gente avalia lá pela mecânica estatística. Ele está relacionando essas duas coisas. E ao relacionar isso daqui, essa condição de Stokes, o que vira essa formulação aqui de baixo? Essa formulação aqui de baixo vai me dizer então que, olha, deixa eu colocar isso aqui, vai dizer então, já que eu sei que a pressão termodinâmica é igual à pressão mecânica, isso aqui é uma condição de Stokes, tá? Para Stokes. Isso daqui simplifica um pouco a nossa formulação, porque aí passa a ser, esse termo que está na esquerda vai ser igual a zero, então eu posso dizer que 2/3 de mi mais gama vezes o divergente de... Opa, saiu ali de novo esse traço saindo sempre errado. Vezes o divergente de velocidade é igual a zero. Como eu falei antes, se eu estou num fluido incompressível, tanto faz o meu valor de lambda, não interessa o meu valor de lambda. Mas se eu estou em um fluido com divergente de velocidade não é igual a zero, um fluido compressível, ainda assim eu posso dizer o seguinte, né? Ainda assim eu garanto que se o fluido estivesse parado, isso aqui está válido. Isso daí estando válido quer dizer o quê? Se o meu divergente de velocidade não é igual a zero, implica que esse termo aqui, ó, 2/3 mi mais esse lambda, tem que ser igual a zero para qualquer fluido, né? Assim, não só assim, fluido incompressível, tanto faz o lambda, mas para o fluido compressível isso tem que existir. Então, para o fluido compressível, é a mesma coisa que você falar que o seu lambda é igual a... Opa, deixa eu botar aqui o tracinho mais bonitinho. É igual a menos 2/3 de gama, de mi. Opa, que gama, pô, mi. Mi ou gama, porque o mi é igual a gama, a gente viu isso na última aula. Então isso aqui é uma garantia que a gente tem, tá? A gente sabe disso, ou seja, vamos recapitular um pouquinho essa história, como a gente fez lá de cima, né? A gente começou, vou voltar lá em cima, ó. Lá em cima a gente tinha isso daqui, ó. A gente tinha esta relação aqui. Ou seja, tinha uma relação que era o tensor de tensores totais. A gente tinha 81 incógnitas nesse problema. 81 incógnitas para resolver. A gente foi e falou, olha, é isotrópico. Caiu de 81, já caiu para 3 incógnitas. A gente ficou com o lambda, o mi e o gama. Com o lambda, o mi e o gama, a gente foi lá e aplicou mais uma condição nele. A gente fez a separação de tensor normal com tensores tensor normais e tensões deviatóricas. E a gente foi e saiu com uma formulação que foi simplificando esse tensor isotrópico e viu que, como o nosso caso exige, a exigência que nós falamos de um fluido que tem um tensor de tensões deviatórico simétrico, exige que a gente não tenha nenhum componente adsimétrico, ou seja, eram 3 incógnitas e virou só 2, porque agora o meu mi é igual a gama, então sumiu o termo de rotação. Eu fiquei só com duas incógnitas, o meu coeficiente de viscosidade dinâmica e o meu segundo coeficiente de viscosidade.
como eu apliquei a terceira, a última hipótese de Stokes, agora aquela minha última consideração de viscosidade, ela caiu também. A minha segunda incógnita de viscosidade caiu também, porque se eu analiso para um fluido parado, como o meu fluido está parado e as minhas pressões de natureza mecânica são iguais às de natureza termodinâmica, isso implica que esse coeficiente que está relacionado a essa viscosidade bulk, ou de expansão, ele tem que sair dessa relação aqui, ó. Ele tem que ser, na verdade, igual a zero. Ou seja, essa viscosidade bulk, essa viscosidade de expansão, ela é naturalmente zero para as considerações de Stokes. Então, dessa maneira, deixa eu ver o que fala aqui, ó. A gente sai com essa definição. Isso aqui sai da definição que nós temos, né? Isso aqui está em como é que fala? Usa uma palavra bonita, está em concordância, né? Não é concordância, como eu dizer isso aqui, ó. Eu garanti que o meu tensor de tensões, 1/3 desse traço do tensor de tensões é igual a menos a pressão, que existe esse equilíbrio quando o fluido está parado. Isso aqui é garantido, então, por essa definição, ó. É uma implicação, até colocar isso aqui, ó, implicação de é dizer que você vai ter essa relação aqui, ou seja, cada um tem a sua implicação, né? Vocês viram, olha, eu falei que o fluido é isotrópico, caí para aquelas três incógnitas a matriz, o tensor de quarta ordem isotrópico, falei que o componente de tensões é simétrico, dropou mais uma ali, de uma constante. Falei agora dessa definição de Stokes aí, que a menos pressão é igual a 1/3 do traço das tensões normais, caiu a última componente de tensão. Dessa forma, como é que vai ficar o nosso tensor de tensões? Vou colocar aqui, ó, substituindo. Como é que está? Aqui está substituindo. Acho que até ficou... Ah, não, está certinho. Se a gente colocar agora, então, no nosso tensor, vai ficar dessa forma aqui, ó. Deixa eu botar para vocês, quer ver? Substituindo agora... Substituindo no termo da equação de Cauchy. O termo da equação de Cauchy é esse aqui, ó. Você sabe que o termo que aparece lá é esse aqui, ó. É o divergente do tensor de tensões, que agora a gente já sabe, né? Tem um componente que é normal, um componente que é deviatório. Eu posso até colocar dessa forma aqui, ó. Eu vou colocar o tensor de tensões. Eu vou colocar dessa maneira aqui mesmo. Ele é simétrico, então isso aqui é igual a... como é que está aparecendo aqui? Boto menos P vezes del sobre... Ah, peraí, está ao contrário. Menos del sobre del x de P xj P vezes I e J, ou seja, eu tenho esse componente, que é das componentes normais, mais esses termos agora que são os componentes deviatóricos, né, que aparecem aqui, ó, mais os componentes que são, deixa eu ver aqui, vai ser assim, ó, del sobre del de xj e a parte deviatórica, e essa parte deviatórica ela é igual a del sobre del de xj de tal e j é igual a del sobre del de xj. Como é que vai ficar isso aqui? Vai ficar agora o termo todo, né? Mi vezes... O que é aquele termo lá? Esse termo que aparece lá na primeira parte aqui das equações, ó. Esse Mi aqui que está aparecendo aqui fora, ele tá 2 vezes Mi, né? Tá 2 vezes Mi. Isso aqui vai dar... Tá, acho que eu não errei, não. Tá 2 vezes Mi. Mi vezes... Ah, sim, é porque... Olha só, esse termo aqui, ó. Viajei aqui, gente, desculpa. Voltando ao almoço, eu tô meio perdido. 2 vezes Mi vezes esse termo aqui. O que é o S de J? O S de J... S de J... Ele é igual à parte simétrica do divergente de velocidade, que é igual a meio, vezes del U I sobre del de xj mais del UJ sobre del de xi. Eita, del de xi.
Beleza. Então esse 2 aqui, ele vai multiplicar com esse 2 e vai cair. Por isso que vai ficar aqui embaixo, ó, na hora que eu colocar na fórmula, que vai ficar desse jeito. O 2 da parte do SJ, ele cai e vai ficar isso aqui, ó. Vai ficar del de UI sobre del de XJ, mais del de UJ sobre del de XI. Ou seja, correspondia essa parte do tensor de tensões, mais a menos, perdão, agora, porque ia ser o quê? Ia ser mais lambda vezes o del de J vezes o divergente de velocidade, certo? Mas aí a gente pode escrever só isso aqui, ó. Vai ser o menos 2/3 de mi, tá vendo? Vezes o del de J e a derivada, o divergente de velocidade. Beleza? Esse daqui passa a ser o nosso termo que vai entrar na equação de Cauchy, e esse aqui é o que entra nesse termo, que é o termo do tensor deviatório, e esse aqui é o termo que entra na equação de Cauchy. Ou seja, a gente chegou finalmente numa relação constitutiva. Agora, nos nossos componentes de tensão, a nossa parte das forças de superfície, que a gente queria encontrar esse componente de força de superfície, que é representado pelo divergente do tensor de tensões totais, agora é representado apenas por propriedades termodinâmicas, como a pressão, e propriedades de velocidade do fluido, as características de velocidade de deformação do fluido. Então você tem a pressão, o μ, que também é propriedade termodinâmica, tudo isso multiplicado por termos de taxas de deformação e divergente de velocidade. Ou seja, isso aqui representa finalmente a nossa relação constitutiva para os termos de tensão que representam as forças de superfície. Beleza? Finalizar por aqui, a gente continua na próxima aula. Um abraço.